Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e você vai continuar assistindo essa série Como Formar Filhos Vencedores. Hoje nós vamos falar sobre um tema de total relevância para o mundo que a gente vive hoje: empatia. Você sabe o que é? Sabe para que serve? Se você já conhece essa palavra e não coloca em prática, dá uma dica para vocês agora nesse vídeo, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer para que meu filho desenvolva esse sentimento? Isso é importante mesmo, ter empatia? Isso e muito mais no nosso vídeo aqui no nosso canal Pais e Filhos. Sejam todos bem-vindos. A primeira pergunta a se fazer: o que é empatia? Segundo o dicionário, empatia é colocar-se no lugar do outro, buscar entender ou agir da mesma forma que a outra pessoa se ela estivesse na mesma circunstância que a minha. Então, por que isso é importante na nossa vida e também na vida dos nossos filhos? Tem como desenvolver nos nossos filhos a empatia? Existe sim, e ela é importante sim. Por que ela é importante? Algumas características de algumas crianças que não são empáticas. Crianças que não têm empatia para as outras pessoas, normalmente são egoístas. Se elas são egoístas, automaticamente atraem sobre si outras coisas que não são agradáveis. Pessoas egoístas não partilham, pessoas egoístas gostam de tudo para si, pessoas egoístas não ligam para o sentimento das outras pessoas, pessoas egoístas querem o seu bem acima de tudo. Isso é só um dos pré-requisitos. Outro fator importante é que uma criança que não tem empatia pelas pessoas, que não é empática, ela não se preocupa e dá a mínima para quando as pessoas estão sofrendo. Então, ela vai pouco se importar se tem uma criança chorando porque caiu no parquinho, do mesmo jeito que ela não vai se importar se explodiu uma bomba e matou milhares de pessoas em qualquer outro lugar do mundo. Porque ela não consegue, como ela não foi trabalhado isso nela lá na infância, ela cresceu, se tornou um adulto e pouco importa o que acontece no mundo. O mundo pode explodir e ela não está nem aí. E quando acontece isso, automaticamente ela pouco importa para a sociedade que vive em volta dela. Ela não está muito preocupada com questões de cidadania, bem-estar da comunidade. Ela muito menos se importa se a cidade está funcionando ou não. Porque para ela o que importa é que ela é o centro do universo. Se você conhece alguém assim, saiba que essa pessoa não é empática. Se você conhece alguém assim ou se você é assim, assiste esse vídeo até o final e aí vou continuar aqui dando algumas dicas de como se tornar empático, mesmo se você já é adulto, e se você não é, como desenvolver isso. E se você tem uma criança, um filho, e quer desenvolver isso nele, para que ele seja uma criança melhor, automaticamente você deve continuar no vídeo. Primeiro, e isso é mais importante, como você pode desenvolver isso no seu filho? Tá? Os pais são os maiores exemplos dos filhos. Então, se você ainda não desenvolveu essa capacidade dentro de você de se colocar no lugar do outro, entender ou pensar como as pessoas agiriam na mesma situação que você está passando, está na hora. Você é pai, você é mãe e para desenvolver isso, você precisa ser. Como você vai fazer isso se você ainda não é e como você vai passar esse valor para o seu filho? Uma dica importante aqui já é a segunda, tá? Você conte para o seu filho e converse para o seu filho de situações durante o seu dia, seja no trabalho ou quem sabe em outra situação, onde você desenvolveu essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando você faz isso, o seu filho vai te ouvir e ele vai ver que o pai dele agiu de tal forma. Então, se o pai dele fez, se a mãe dele fez, automaticamente ele considera que seja bom e vai fazer também. Isso é óbvio, tá? Então, se o pai agora ele passou para o filho através de conversas, falar como as situações que aconteceu, e aí sim o filho vai começar a praticar. Se mesmo assim não está funcionando ainda, vou te dar aqui a terceira dica. A terceira dica é: envolva-se. Você que é pai, você que é mãe, envolva-se em atividades que vão
trabalhar dentro de você quanto da criança a empatia. Por exemplo, toda cidade, mesmo que ela seja pequena, sempre tem um grupo de pessoas ou uma ONG, se ela for uma cidade maior, e às vezes tem cidades pequenas mesmo também tem ONGs, que gostam, e o trabalho principal dessas ONGs é ajudar pessoas carentes, seja através de alimentos, de roupas, calçados ou até em doação de dinheiro, tá? Então você pode sim participar de uma ONG dessa, leve o seu filho, leve a sua filha e fale para ela dos valores e dos benefícios que ela terá de ajudar nessas ONGs. Ela vai ver você participando, vai ver você fazendo, vai ver você gastando tempo, talento, tesouro e automaticamente ela vai querer também fazer isso com você. Então, pai, eu não sou uma pessoa empática e vivo muito bem. Tenho o meu sucesso financeiro, tenho o meu trabalho, mas a pergunta que eu digo para você, respondendo a pergunta que você me fez é: e você é feliz assim? Quantos amigos você tem? Qual dos seus familiares está ao seu lado agora, apoiando você, onde você não sente não tem nenhum sentimento por eles? Os seus familiares gostam de você? Você realmente tem amigos sinceros? Você pode contar no dedos das mãos os amigos que você tem, os colegas, os conhecidos? Ou você pode estar me falando agora, não, mas isso para mim também não importa. Mas eu te pergunto uma outra coisa. Quando você mais precisar, onde estarão as pessoas que deveriam estar do seu lado? A gente pode desenvolver isso nos nossos filhos, para que os nossos filhos, quando a gente ficar velhos, continuem conosco, nos ajudando, nos acolhendo e também nos protegendo. Sabe por quê? Porque um dia ficaremos velhos, ficaremos cansados e se a gente não trabalhou isso nos nossos filhos, a empatia, ele nunca vai colocar no nosso lugar e automaticamente ele nunca vai nos ajudar. Eu estou fazendo uma reflexão para você, pai, agora. O que você planta hoje é o que você vai colher no futuro. Se você colocou no coração do seu filho o desejo de se colocar no lugar dos outros, de cuidar, de zelar, de dar valor à vida humana, automaticamente o seu filho vai dar valor, vai cuidar e zelar da sua vida quando você precisar. Talvez você conhece relatos de várias pessoas adultas que foram deixadas aí numa casa de apoio ou que foram jogadas nas sarjetas porque não tem ninguém, nenhum filho, nenhum parente que quer cuidar, que quer simplesmente dar uma casa, acolher. Sabe por quê? Porque os pais não desenvolveram nos filhos a empatia. E agora eu quero fazer uma pausa aqui e vou colocar o lado ruim da empatia e você pode trabalhar isso nele. Sabe qual é? Quando a criança é uma criança empática, ela se coloca em situações e acaba sofrendo alguns temores com muita facilidade. Por exemplo, como ela começa a sentir as dores e o sofrimento dos outros, ela pode sofrer muito facilmente com situações, seja próximos dela ou até situações distantes, em outros lugares do mundo, por exemplo. Isso é ruim, mas ao mesmo tempo você pode pegar esse sentimento ruim que a criança está tendo nela, porque ela é uma criança empática, e isso é bom, e transformar esse sentimento ruim em algo muito bom. Sabe qual é? A vontade e a necessidade do seu filho de compartilhar os sentimentos com você. Se o seu filho compartilha isso com você desde a infância, na adolescência ele vai continuar partilhando, e quando ele se tornar, chegar na juventude e ele tiver algumas péssimas amizades, ou quem sabe alguns amigos quiserem que ele use algumas substâncias que são ilícitas, para quem que ele vai compartilhar isso? Adivinha? Se o pai e a mãe foram as pessoas que eles mais tiveram contato e eles puderam abrir os seus sentimentos desde a infância, porque os pais trabalharam na vida dele a empatia. Você acha mesmo que quando alguém oferecer algo que seja diferente do mundo que ele vive, ele não vai lhe contar? Eu tenho a certeza que ele vai te contar sim. Então, quando o seu filho estiver passando por uma situação dessa, de sofrimento, porque ele está se colocando no lugar do outro e está sofrendo pelo outro, aproveite essa oportunidade, fale para o seu filho: filho, filha,
pode falar comigo, pode abrir o seu coração. E deixe a criança falar. Pare, porque o seu filho é importante para você. Ouça, porque o seu filho é importante para você. Pais e filhos vencedores. Esse é o nosso objetivo aqui. Esse é o objetivo porque você está assistindo este vídeo. É por isso que você está aqui. Como formar filhos vencedores? Talvez a sua pergunta. E a resposta é: ouça o seu filho. Deixe ele falar dos seus sentimentos. E se tiver que chorar, chore. E ele vai chorar, vai chorar, vai chorar. E você vai ser o ombro na qual o seu filho vai derramar todas as lágrimas. Isso significa que ele confia em você, ele acredita e ele quer estar próximo de você, mesmo em situações ruins. Isso é bom porque você vai ganhar o seu filho não só hoje, mas para a vida inteira. Qual pai não deseja que o filho compartilhe os sentimentos com ele? Eu tenho certeza que estou falando para muitos pais aqui de adolescentes, que os adolescentes não conversam com ele e simplesmente desde a infância, porque talvez não trabalhou isso nos seus filhos, agora as crianças, seus filhos se tornaram adolescentes ou jovens e compartilham com outras pessoas e muito menos sequer abrem o seu coração para um familiar, sempre abrem para um amigo, outra pessoa distante. Porque essa outra pessoa mostrou empatia por ela, se colocou no lugar dela e entende seu filho, a sua filha. Aprenda agora, pega essa dica e nada está perdido. Você pode ainda ajudar o seu filho mesmo na adolescência. Eu vou fazer um desafio com você agora. Nós vamos praticar a empatia agora aqui no nosso canal. Você que está assistindo o vídeo até agora, vá lá nos comentários e poste aqui nos comentários o que você já fez para alguma pessoa sem esperar nada em troca. Algum sentimento ou alguma ação de empatia que você fez sem esperar que a pessoa lhe desse algo em troca daquilo que você fez. E aí, mesmo nesse vídeo, nós vamos estar compartilhando e interagindo com as pessoas, nos colocando no lugar das outras, e isso é um exercício excelente, tanto para mim que estou aqui falando com vocês, tanto para vocês que querem partilhar com o mundo a experiência de ser pessoas boas que compartilham as boas novas em qualquer lugar que você estiver, tá bom? Então, desde já, não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal, se inscrever se você não é inscrito e partilhar nas redes sociais com seus amigos para que esse conteúdo alcance muitas e muitas outras pessoas. Eu sou o Robson Rodrigues e você é muito bem-vindo e muito obrigado a estar assistindo esse vídeo no canal Pais e Filhos. Até lá, tchau!